Olá, olá. Nós estamos testando aqui a luz, que tem alguma coisa que está atrapalhando aqui a claridade, fazendo um pico de sombra, não sei. Muito bem. Essa live, ela vai ficar gravada, tá bom? E nós vamos colocar lá no canal do YouTube também. Então vai ficar no Telegram aqui e lá no canal do YouTube. Não se preocupem com o horário. Outra coisa também, não se preocupem com os barulhos externos, né? Porque tá todo mundo em casa, então eu só não tenho galinha e papagaio, mas eu tenho cachorro, hamster, marido, filhos e, né? Então tem barulho sim. E tem vizinhos também, tem uma serra ligada, enfim. Vamos lá. Hoje nós vamos começar falando primeiro sobre o porquê de nós estarmos aqui essa semana. Gente, essa luz tá impressionante, eu não tô entendendo por que ela vai e volta. Ainda bem que para colocar lá no YouTube dá para cortar, né? Calma. Algumas de vocês viram a foto da minha filha, né? Ela é a Késia. Ela vai estar comigo aqui, ela tá no chat. Então vocês podem mandar as suas perguntas. Deixa eu abrir para você. Ela tá no chat com o meu nome no celular. E vocês podem ir mandando as suas perguntas que ela vai respondendo no chat e vai me falando se tiver alguma coisa que precise falar. Mas nós vamos tentar deixar todas as respostas pro final, tá bom? Para não atrapalhar e não perder a linha de raciocínio. Fica mais tranquilo, né, Kézia? E depois que tiver gravado, a gente vai poder responder também. É só mandar mensagem no PV, né? Mandando as suas perguntas. Ó, esse vozeirão que vocês estão escutando é ela, aqui do lado. Ela não quer aparecer no vídeo a princípio, então na hora que chegar a vez dela dar as dicas, aí a gente vê se ela aparece ou não. Combinado? Sim. Muito bem. Para quem não me conhece, apesar de estar aqui no grupo há algum tempo, nem todo mundo me conhece. Meu nome é Marjorie Barbosa, eu sou criadora do programa Eu e Minha Casa Organizada e também do grupo Eu e Minha Casa Organizada. Esse programa nasceu em grupos de WhatsApp e a gente desenvolveu um trabalho muito bom com mulheres em relação à organização da casa e do seu eu. Então, muitas das vezes as mulheres estão assim entrando em conflito, né, com casa, coisas, filhos, família, trabalho, e elas ficam buscando uma solução fora de si antes de começar a olhar para dentro de si mesmas. Marta, Val, sejam bem-vindas, que bom que vocês entraram. Então nós vamos hoje falar justamente sobre problemas que nós temos em casa. Essa semana vai ser isso, nós vamos falar sobre problemas reais. Foi muito legal, eu tive alguns temas que as meninas colocaram lá no grupo, muito relevantes e que ninguém fala, a maioria pelo menos não fala, né? A gente fala da cozinha, da lavanderia, das panelas, da comida, do cardápio, mas os problemas reais que a gente vive dentro de casa, a gente ainda não tinha falado assim abertamente. As que acompanham o programa, a gente faz isso, né, no individual, mas em grupo é a primeira vez. Então, para começar, eu vou falar da minha casa primeiro e o tema de amanhã é outro. Então, fiquem atentas essa semana. O tema do vídeo é o que os seus filhos têm a dizer. Sim, os seus filhos também precisam ter uma voz ativa dentro de casa. Seus filhos também moram na sua casa, né? Seus filhos também fazem parte dessa tribo que é a sua casa. E muitas das vezes a gente não escuta os filhos. E como fazer tanto para parar e escutar, quanto para você... Ai, amei os coraçõezinhos, Val, Marta. E como fazer para parar e prestar atenção no que eles estão dizendo. Então eu vou contar para vocês rapidamente o que aconteceu com a gente o ano passado. Nós temos... Em fatos reais. aconteceu de verdade, como diz ela aqui, baseado em fatos reais.
nós temos 2 filhas, uma de 12 e uma de 16 anos, que moram conosco, né? Meu marido tem ainda mais 2 filhas, que são do casamento anterior, que são mais velhas, mas em casa eu tenho 2 filhas, a Raquel e a Késia. Então nós temos 3 mulheres dentro da mesma casa. Nós temos 3 temperamentos diferentes, nós temos uma mãe, né, que está recém aprendendo a ser dona de casa, recém aprendendo a ser mãe, e com isso, e é isso que tem me dado autoridade e ânimo para falar com outras mães hoje, porque ninguém nasce sabendo. Hoje nós conversamos, né, um pouco mais cedo, eu e as minhas filhas, e nós estávamos falando sobre isso. A nossa geração principalmente, nós nascemos, somos filhas e de repente somos mães. Comigo não foi tão de repente assim, mas na maioria acontece. E você faz o que a sua mãe fazia, mesmo não querendo, né? Na maioria das vezes a gente quer ser bem diferente do que a nossa mãe foi, mas a gente acaba fazendo a mesma coisa. E aconteceu o seguinte, ano passado eu estava num processo, né, de estar ali na organização, na implantação do programa, atendendo outras mulheres, e tanto eu como meu marido observamos que a minha filha caçula estava mais retraída. Ela ficava mais no quarto, ela não queria conversar muito, ela disfarçava muito bem quando a gente perguntava, mas a gente via que tinha alguma coisa diferente. E nós não somos alienígenas, nós somos pais normais. Apesar de preocupados, a gente ficou sim, sem saber como abordar o problema. Meu marido sempre, desde que elas nasceram, gente, no colo, ele sempre falava para elas o seguinte: sempre contem com o papai, sempre falem a verdade para o papai está aqui, você está feliz, você está bem? Elas cresceram ouvindo isso. Então, isso virou regra aqui em casa, né? Sempre pode contar com o papai e nunca minta para o papai. Gente, mentir para o papai é algo que realmente não funciona aqui em casa. A pior coisa que a gente faz. É a pior coisa. Então, sim, você pode não querer falar naquele momento, mas a porta ficou aberta para que ela falasse. E aí eu vou falar para vocês como aconteceu e como a gente lidou com o problema. Nós respeitamos o momento dela, né, de ficar calada, de passar. Hoje minha filha disse que chamou esse de tempo tristezinha, filha, como é que é? Tempo de tristeza. Foi uma tristezinha, né? Segundo minha filha mais velha, ela passou por uma tristezinha. E quem de nós não passa, né? Na igreja, nós tínhamos ali uma equipe de líderes do Ministério Infantil e ela gostava muito de uma delas, gostava de todas, mas uma delas, ela chegou a ter momentos ali de abraçar, de chorar junto. Segundo ela não chegou a desabafar, mas eu vi que ela estava já, pelo menos, sendo amparada e observando e respeitando e mantendo uma distância, mas uma presença. Entende isso? Se eu estiver falando assim e não estiver dando para vocês entenderem, pode perguntar e ela está aqui no chat, ela vai respondendo. Sim, sim. Perceba que os seus filhos, eles observam tudo que você faz, tudo que você fala e tudo que você sente. Eu vim de um processo de doença. Então, assim, eu passei por um processo de quase morte, a Val lembra disso, e foi muito, muito complicado. Então, elas não tinham a segurança da mãe delas estar aqui amanhã. Então, sim, teve essa insegurança. Teve um dado momento que eu e o meu esposo, nós tivemos uma discussão, e foi uma discussão muito séria, e eu realmente achei que eu ia chutar o pau da barraca naquele dia, e eu falei para elas, falei assim, olha, pode ser que a gente vá embora. Era o que eu estava sentindo naquele momento. E eu expliquei por quê para elas, elas eram maiorzinhas, porém isso gerou uma insegurança também nelas. Agora percebam,
Não é tudo que você está passando que você vai chegar e colocar o seu filho à parte. Ele pode não ter maturidade para isso naquele momento. Mas não tente esconder do seu filho que existe alguma coisa errada. Ele sabe que tem alguma coisa errada. O que esse seu filho precisa dentro de casa? Ele precisa de segurança, ele precisa de apoio e ele precisa ter certeza que pode confiar em você para contar o que ele está sentindo. E mesmo confiando em você, vai sim ter esse tempo em que ele vai preferir ficar sozinho, ficar isolado. Ah, Marjorie, ele acorda de manhã e acha que vai fazer isso? Não, não é uma coisa pensada, não é uma coisa planejada. Acontece. E às vezes ele não sabe exatamente como expor isso. Às vezes é algo automático também. Você tem que escrever, não dá para elas escutarem. Se vocês escutam o que ela fala... Tá bom de escutar aí? Que eu tô falando alto aqui. Então, acontece, às vezes, dela simplesmente acordar um dia e essa tristeza toma conta dela e ela não sabe o que é, né? A criança. Meninos são diferentes de meninas? Sim, mas em relação à criança, adolescente, pré-adolescente, acreditem, eles são realmente parecidos. Eles só não sabem como chegar em você. E você, na maioria das vezes, na correria do dia a dia, não para observar o que está acontecendo. Gente, quantas vezes eu escuto pessoas falando assim, meu filho é custoso, meu filho não me entende, meu filho não me obedece. Será que ele não te obedece mesmo ou ele não está entendendo o que você está falando? A Marta disse que dá para te ouvir, filha. Então, sim, ele pode não estar tendo segurança em você, nem no seu marido. A Val disse que não deu para ela ouvir direito, você tem que escrever mesmo. Certo. Então percebam que os filhos, eles têm que fazer parte da casa. Eles não moram na sua casa, eles são parte da família. Então sim, quando você delega funções, quando você fala para eles, olha, hoje não tá tudo bem. Explique por que não está tudo bem, não precisa contar toda a sua história, não é isso. Ele pode não ter maturidade para entender, mas explica que realmente não está tudo bem. Pergunte para ele como ele está, tente ouvir o que ele quer. A minha filha mais velha, ela é desenhista e ela gosta muito de ficar no quarto dela desenhando. É um trabalho para ela já, né? E quantas vezes a gente fica preocupado porque o filho está no quarto? Aí tem aqueles textos enormes na internet sobre os filhos no quarto. Tem aquelas situações, aqueles jogos que apavoram as mães e elas também não sabem chegar nos filhos que estão no quarto. Agora, e quando eles saem do quarto? Como eles são vistos? Como você trata eles? Quando eles saem ali do quarto e você vem conversar com ele, como que ele é tratado? Como parte da família ou como... sabe, um ser que está ali, apenas. Tem filho que é tratado como visita dentro de casa, gente. E tem filho que não é tratado nem como visita, é tratado como um estorvo. Eu tenho ouvido nessa quarentena, isso me deixa extremamente triste, o conflito dos pais com os filhos dentro de casa. Virou piada de professores, os pais ensinando os filhos dentro de casa. E isso, sim, é uma realidade que alguns pais estão vivendo, mas perceba o quanto isso é difícil para a criança. Eu poderia dizer assim, isso é quase bullying, gente. Então quer dizer que eu estar em casa incomoda os meus pais? Teve um videozinho que passou essa semana, que era um carro parando, a mãe jogando o filho para fora do carro, jogando as mochilas para fora do carro, porque não aguentava mais o filho em casa. Tudo bem, Marjorie, isso é piada, Marjorie, isso é só uma condição. Não, gente, seu filho está vendo isso. E quando você ri de uma coisa dessa, seu filho entende que ele está sendo sim um estorvo dentro de casa. E aí isso afasta ele ainda mais. Porque tantas crianças não querem ficar em casa. Querem ficar ou na rua ou na escola. Ou por que tantos pais colocam eles em todos os cursos do mundo para que eles não tenham tempo de ficar em casa? Sabe? Isso começa
em nós, mães. Porque somos nós que edificamos a casa, o marido, os filhos. Nessa situação que nós passamos, chegou um dia, e eu estava em oração por ela, meu marido estava em oração pela minha filha, e chegou um dia que ela não queria mais ir para a escola. E sim, ela tinha que ir para a escola, né? Mas nesse dia específico, e eu pedindo a Deus que me desse uma abertura, abrisse uma oportunidade de eu poder conversar com ela realmente, e chegou esse dia. Nesse dia eu não falei nada de diferente do que eu já tinha falado antes. Eu só abracei e falei para ela assim, filha, é que ela tá aqui do meu lado, tô vendo se ela já tá chorando. Ela chora que nem eu, gente. Eu só falei assim para ela, filha, deixa eu orar com você? Aí ela deixou, nós oramos e eu falei assim, o que que tá acontecendo? A princípio ela disse, não sei. Não sei. E aí você vem com as perguntas, né? Alguém falou alguma coisa, tá acontecendo alguma coisa na escola. Mas ali naquele momento, que foi a oportunidade que eu tive, ela já tinha se desarmado. Então nós oramos, nos abraçamos, choramos e ela sentiu segurança. Foi para a escola. Nessa palavra, eu sempre digo isso e eu não tenho medo de errar quando eu falo dessa maneira. Você pode falar quanto você quiser. Quem vai testificar a sua mensagem no coração das pessoas, seja adulto, criança, é o Espírito Santo. Muita gente fala assim, eu faço a obra. Não, gente, a gente não faz a obra, a gente fala. Mas quem faz a obra é Ele. Ela foi para a escola e realmente gente, Marjorie que tá aí é ela falando, tá? Se vocês quiserem ir deixando perguntas. Então, nesse momento, foi quando ela se desarmou e foi possível o Espírito Santo agir naquilo que ela estava sentindo. E ela começou a pensar no porquê dela estar triste. Então, ela começou a ter mais clareza do que ela estava sentindo, da vida que realmente ela tinha. A paz do Senhor, Luciana, seja bem-vinda. E ela foi tendo clareza sobre como sair dessa situação. Não se enganem que uma pessoa, seja a idade que ela tiver, você vai tirar ela de uma depressão. Não vai. Você é o apoio que ela precisa, você tem a palavra que ela precisa, mas se você não estiver com ela, ao lado dela, ela vai sair dali no momento que ela quiser sair, que ela entender que ela precisa sair. Então, quando eu falo do nosso programa, quando eu falo que dentro do programa Eu e Minha Casa Organizada, a gente fala sobre inteligência emocional, é porque realmente a gente não tem clareza do que realmente precisa. E todas nós, mulheres, estamos na mesma situação que a minha filha já esteve, gente. A diferença é que minha filha não tinha marido, filhos e casa. Só tinha mãe, pai e irmã. Ela tinha mãe, pai e irmã. Que sim, ela sentia uma cobrança, ela sentia uma obrigação. Ela sentia sim o peso da responsabilidade dela de ser parte dessa casa. Entende? Agora eu vou abrir um parêntese aqui no que eu estou falando e daqui a pouco ela vai entrar e vai te dar 3 dicas de como ouvir os seus filhos. É isso, filha? De como cuidar e ouvir dos filhos. De como cuidar e ouvir dos filhos. Aí essa hora ela vai ter que entrar, né, gente? Ô, caramba! Mas eu vou abrir um parêntese aqui, tá? Eu sou pastora de criança. Eu pregava para crianças. Eu ouvia crianças. E será que eu não estava vendo o que a minha filha estava passando? Então entenda que você ser crente, estar dentro da igreja, entender da palavra, ser tia da salinha, não vai te livrar de viver as experiências do Senhor na sua casa. Por quê? Porque se você não passa por isso, você não tem autoridade para se levantar e falar com outras mães que passaram. E, gente, dói muito você ter uma palavra e justamente você
falar com criança, você tá ali e... A Val diz que quer ver você dar aula. Oh, meu Deus! Você tá ali ensinando, você ter um abraço de conforto e dentro da sua casa, a sua filha tá sofrendo. E você chegar na igreja, na sua igreja, e alguém olhar para você e falar assim, você não sabe o que a sua filha tá passando. Gente, não adianta você discutir com a pessoa e falar para ela assim, eu sei. Não adianta. São momentos em que é você e Deus, só. Se você puder contar com o seu marido, e graças a Deus eu pude contar com meu marido nesse momento, você está no lucro. Não pense que você pode contar com outras pessoas. E aqui entra o porquê do Ministério Cristão Infantil. Por que eu falo tanto com as tias da salinha? Porque elas são importantes. Você tem que ter certeza que seu filho está sendo pastoreado, não entretido dentro da igreja. As minhas filhas, nasceram dentro da igreja. Tiveram um período de não querer mais ir para a igreja, que eu já contei várias vezes que por causa do meu ministério eu sacrificava minhas filhas. Gente, nós erramos, e nós erramos por amor. E é por amor que a gente faz com que os nossos filhos se afastem de Cristo. Percebe isso? Quando você começa a falar com a sua filha, começa a ser exemplo e de preferência não tenta fazer com que ela explique. Porque do mesmo jeito que nós mulheres às vezes não sabemos explicar o que nós estamos passando, elas também não. Então a oração que eu faço todos os dias, Senhor, que quando eu falar, todas as pessoas que me ouvirem entendam conforme a necessidade delas. Entende? Porque se você não entende conforme a sua necessidade, você está falando ao vento. Eu falo com crianças, mulheres, eu falo com bebês. O meu, sabe assim, aonde é o amor assim que eu tenho no ministério, é o berçário. E tem gente que acha que o bebê não entende. Ele entende. Essa confiança que as minhas filhas têm em mim e no meu esposo, elas não nasceram agora, porque de 3 anos para cá eu aprendi a ser dona. Elas nasceram no berço. Tem um filme que eu gosto muito e eu falo sempre nele, e eu vou contar rapidinho para ela poder... Você já formulou aí as suas 3 dicas? Eu tô formulando aqui. Então, no filme Quarto de Guerra, gente, eu gosto muito desse filme, a lição dele é tremenda. Mas tem uma lição em que um momento a mãe chega no quarto e fala para a filha assim, olha, tudo que nós estamos fazendo é por você, nós amamos você. E a filha simplesmente fala assim, mamãe, você me ama? Qual foi o meu último treinador? Qual foi a última medalha que eu ganhei? Quem é a minha melhor amiga hoje? A mãe não sabia responder. Ela tá quase chorando. Por quê? Porque por amor, a mãe se envolveu tanto com os problemas dela, de trabalho, financeiro, relacionamento, que ela não ouviu o filho. Sabe quando eu falo do sábado ali, do dia da família? Não é um dia que você vai forçar todo mundo a ter um jogo de tabuleiro. Não é isso. Mas é você mostrar para todo mundo que naquele dia você está de folga de você, dos seus interesses, das suas atividades, e você está à disposição deles para o que eles precisam. Hoje eu trabalho na internet e aí minhas filhas chegam e falam assim, mamãe, posso te mostrar uma coisa agora? Se naquele momento eu puder, eu paro tudo e olho e atendo. Se naquele momento eu não puder, eu peço um minutinho e assim que eu termino, eu vou e atendo. Mas não tente fazer isso ao mesmo tempo. Primeiro, elas percebem. Acredita em mim, você está ali respondendo alguma coisa e respondendo elas e falando alguma coisa, isso dói. E não é pouco, isso dói muito. Então, quando você pensa na sua organização, no seu eu e minha casa organizada, pensa no seu eu organizado, mas como família, casa como família.
Quanto tempo faz que eu falo sobre a noite do romance e as pessoas pensam que é só fazer alguma coisa mais diferente com o marido? Não é não. É também você pegar aquele horário, aquele momento e olhar para o seu marido. Ele entender que ele tem um tempo na sua agenda. Marido não é filho. Não é a mesma atenção. Mas ele também precisa dessa atenção. Você precisa dessa atenção. Então, quando você quer a atenção dos seus filhos, você tem que saber como pedir isso para eles. Então, vocês já viram isso? Tanta gente detona filho na internet, com piada, com quadradinho ali, com aquelas historinhas. Por quê? Porque fala que filho não te dá atenção, filho não tem paciência com a mãe. Mas você tem plantado o que no coração dele para ele te dar essa atenção? Sabe? A minha filha mais velha, apesar dela gostar muito de ficar no quarto, ela diz que escuta tudo, que ela ouve tudo. E quando eu tô dando aula, vira e mexe, se eu der sabe assim, eu olhar no celular e atender ela, por exemplo, ela fala: mamãe, então eu volto daqui a pouco. Oh. Nossa, Val, agora você vai me fazer chorar. Então, sim, essa semana, nós vamos ter essa semana. Por isso que eu quero que vocês coloquem problemas reais, sabe? Dor, gente, dói muito você ser doente e não ter condições de cuidar da sua casa. E não saber como fazer isso. Marjorie, como que você sabe disso? A Val lembra, eu vivia de cama. Eu não tinha como levantar e quando eu levantava, eu convulsionava. Então elas viram uma mãe que vivia morrendo. Isso traz segurança para alguém? Claro que não. Mas quando ela pôde falar, quando elas puderam cuidar, o que elas fizeram? Elas falaram. Marjorie, isso aconteceu o ano passado. Quando foi que ela falou com você? Quando foi que ela explicou o que estava acontecendo? No começo de 2020. Quando? Num momento em que a gente estava lá fora, eu estava lavando roupa, ela sentou do meu lado e simplesmente ficou à vontade para falar. O que eu fiz nessa hora? Parei de lavar roupa, sentei e fui escutar. Que hora que era isso? Quase 3 horas da manhã. Não tem tempo, não tem hora, não tem quantidade de tempo que você vai ficar ali. Não tem idade para ele querer chegar para você e conversar e explicar por que ele faz algumas coisas. Marjorie, tudo é culpa nossa? Não é culpa, não é culpa. Se você não fez, é porque você não sabia como fazer. Entende? Por que esse programa, eu falo que, assim, eu sou dependente do programa Eu e Minha Casa Organizada. Porque se não fossem as mulheres que andam comigo, eu não teria chegado onde eu cheguei. E eu quero que as mulheres cheguem muito mais longe. Sim, Val, perseverança, mas a minha perseverança não seria suficiente sozinha. Sozinha é muito fácil da gente desistir, né? Filha, você está pronta? Eu estou. Posso fazer o seguinte? Eu vou ler aqui o que eu escrevi e já falar um pouco mais liso depois. Então você vem aqui do lado? Eu vou aí do lado. Agora, eu vou deixar vocês perguntarem, responder alguma coisa. Ela vai falar... gente, tenham... Oi! Põe um banquinho aqui, amor. Eu vou passar o fone para ela e aí eu vou ficar no chat e ela que vai falar com vocês um pouquinho. Eu não quero que hoje fique cansativo, mas eu entrei com esse assunto para vocês. Agora, olha só a estratégia que eu tive com vocês. Ui, ai, ai. Eu quero que vocês tenham liberdade de me perguntar o que vocês quiserem. De falar de dores que são reais. A dor de amanhã, se não me engano, o problema que nós vamos trazer amanhã é justamente o da Luciana. Então eu quero que vocês tenham essa liberdade, essa confiança. E isso só acontece vocês vendo que eu também tive. Eu confio, né?
Então eu quero que vocês confiem também. Eu tô achando até que... Não, acho que arriscar fazer uma live com meu marido não dá não, né? Mãe do céu! Só pra falar, algumas respostas vão estar atrasadas por causa que a live tá um pouquinho atrasada no celular. Ah, tá. Ah, tá. Então, assim, eu vou entrar agora no chat, as respostas estão um pouco atrasadas, tá bom? Vou passar pra ela. Oi, tchau, Ela vai se chat. apresentar e a bola tá com ela agora. Mãe, você tava usando o fone ao contrário. Tudo bem. Coisa linda, né, gente? Usando o fone ao contrário. Tão bonitinho. Bom, como ela falou, né? Eu sou filha de 12 anos, a mais nova. Meu nome é Késia, eu tenho 12 anos. Não sou acostumada com câmera, então desculpa se eu ficar olhando muito pro lado. É que meu pai também tá passando aqui toda hora, meus cachorros ficam aqui, eu me distraio muito fácil. Ele apronta. Oi, gente! Ele apronta. Eu sou, já vou avisando, né? Sou bastante detalhista. Eu conto as histórias, assim, não importa como, com muitos detalhes. Eu gosto de colocar detalhes pra ficar bem bonitinha a história, pra ficar entendível também. Mas eu posso me perder do assunto, por isso que eu fiz um mini roteiro com as dicas aqui também, o que essa moça aqui dificultou pra mim fazer. Mas eu fiz de todo jeito e eu também vou estar respondendo as perguntas de vocês. Não atrapalha ela, não. Ele vai atrapalhar, você sabe, né? Vai. Sabe? Então, se eu olhar pra baixo é porque eu tô lendo aqui a colinha, que eu vou ler algumas coisinhas aqui pra vocês e vou dar um pouquinho da minha opinião. E ela vai estar aqui no chat lendo e conversando com vocês, respondendo algumas perguntas e fazendo alguns comentários igual eu tava fazendo aqui do lado. Enfim. Se eu gaguejar, desculpa. A primeira que eu coloquei aqui é não ficar totalmente em cima. Isso pode sufocar a criança, entre aspas, por favor, não levem isso a sério. Ou acabar irritando ela e fazer ela se afastar. A gente tava, sim, conversando sobre isso de manhã. Eu tô tremendo um pouco por causa que eu tô com um pouco de frio, tá dando agonia aqui. Isso pode, sim, sufocar a criança, entre aspas. Por favor, não levem isso a sério, você não vai acabar sufocando seu filho até a morte, graças a Deus. Eu espero. Mas isso... não é bom pro seu filho. Isso, muito menos pra mim. Eu não gostava de ficar assim. Quando alguém ficava muito em cima de mim, eu falava só pra pessoa se afastar. Eu ficava insistindo que tava tudo bem. Eu não conseguia, não queria falar. E isso... A minha mãe, eu peço graças a Deus que ela não tenha... Eu tô dando muito tremelique aqui. Fica tranquila. Eu tô tranquila, que eu tô com agonia, que tá vindo um ventinho assim, tá dando agonia. A minha mãe, ela... não ficava em cima, igual muitas mães que ficam, você tá bem? Bababá, bababá. Ela só perguntava na hora certa, momento certo, o momento que dava pra mim falar, basicamente. Eu tô arrumando aqui a câmera, perdão. Fica assim tortinho mesmo, ficou bonitinho. E isso é a primeira e a melhor dica que eu posso dar, por causa que se o seu filho se afastar de você ou se ficar irritado, assim, por causa que você tá meio que sufocando, você tá pressionando ele para te dar as respostas, isso é uma das piores coisas que uma criança pode sentir, por causa que ela se afastando fica muito mais difícil de se abrir com você, ficar mais confortável com você. E isso pode fazer ela entrar mais nesse negócio e acabar entrando numa depressão muito profunda. Né, amor? Mas você chegou a entrar em depressão? Não. Eu parei antes disso. Graças a Deus. Que ela não ficou em cima, nem o meu pai. Eles me perguntavam de vez em quando se estava tudo bem. Eu, disfarçando, claro, falei que sim, estava tudo bem. Mas, na verdade, não estava. Eu estava me sentindo mal, eu estava me sentindo bem triste. Mas eu não estava conseguindo, eu não queria me abrir para eles ainda. E eu só falei que sim, estava tudo bem, não precisava se preocupar. Eu falava isso para todo mundo e ficava meio que com uma máscara sorridente no meu rosto. A Val perguntou aqui assim, você acha que seus pais faziam muita cobrança de você? Nesse momento aí que você não queria falar, principalmente? De jeito nenhum. Eles nunca fizeram muita cobrança assim de mim, tipo... pressionar mesmo. Eu tenho até orgulho disso. Eu olho assim, nossa, que fofinho, que pais maravilhosos. E eu não acho que eles ficaram me cobrando muito
e ficaram fazendo muitas perguntas e tal, porque eu sempre respondia a mesma coisa. Eles sabiam que eu ia responder a mesma coisa, mas eles conseguiam perceber que eu não estava bem. Eu que me cobrava mesmo. Desculpa eu estar trocando, às vezes eu travo um pouco a palavra. E qual o motivo que levou você a ficar triste desse jeito? Eu não tenho certeza até hoje. É o cachorrinho, gente. Cachorrinho. Continuando, eu até hoje, na verdade, não tenho certeza, mas quando o filho não tem certeza ou não sabe muito bem o que acontece, ele começa a pensar, a maioria das vezes, no passado. Porque se ele não consegue lembrar, ou se ele não sabe, a maioria das vezes não é coisa que aconteceu recentemente, porque senão ele falaria, ele contaria e saberia exatamente o que aconteceu, falaria e tal. Como eu tô pensando no meu passado e eu só tenho 12 anos, eu costumo pensar em duas teorias que eu contei pra Raquel, mas eu não sei se eu contei pra você. Que a primeira foi de eu ser muito pequena e acontecer alguma coisa que eu não me lembro, mas sempre que tem alguma coisa quando você é pequeno, eu tô com muito tremelique, tá me dando muita agonia. Mas tá indo super bem. Uhum. Não dá pra ver o tremelique na câmera, mas eu tô sentindo aqui um tremelique. Continuando, lembrar o que eu tava falando? Qual o motivo que levou você a ficar triste desse jeito? Isso. Por conta de que eu era muito pequena, eu acho que isso tem no cérebro de todo mundo. Quando você é muito pequeno, assim, mais ou menos 5 anos ou alguma coisa assim, pode ter acontecido alguma coisa que ficou na minha memória e eu me culpo por isso, mas também pode não ter acontecido, eu não me lembro. E outra teoria que eu tenho é por causa que... Bimo! É por causa de um acidente de carro, que eu não sei se a minha mãe já contou por aqui, mas a gente sofreu um acidente de carro, eu era pequena e bati a cabeça. E tecnicamente eu não consigo me lembrar de mais nada que aconteceu antes e depois que não seja recente de 2020. Ou seja, eu não consigo lembrar de quase nada que não seja perto de 2018, 2019 e 2020. 2020 porque é muito recente, 2019 também, 2018 também. Os outros anos eu só consigo lembrar mais ou menos, 2017, etc., por conta de fotos que a gente já tinha tirado. E eles me mostram, contam o dia que aconteceu isso. Eu vejo a minha expressão, eu lembro se eu estava feliz, se eu estava triste, se aquela tristeza ainda estava. E não, a tristeza não estava naquele momento, mas ficou gravado na minha memória. Eu só precisava de fotos e provas para ver que aquele dia estava lá. Eu tô olhando para cá. A Val perguntou assim, você acha que sua mãe deixou você distante por ela te soltar desse jeito? Não, na verdade, ela me deixou muito mais aproximada, por causa que não me pressionando, não fazendo eu falar à força, me deixou muito mais livre para ficar bem, para ficar comigo mesma, para me entender o que estava acontecendo. E isso é muito bom também pro filho ou filha de vocês, por causa que com isso ele vai entender o que está acontecendo com ele mesmo, ele vai ter um tempo para ele, e de acordo com o tempo, caso ele vai evoluindo, ele decide se ele vai, não vai pedir ajuda, se ele vai conseguir fazer sozinho, que nem eu fiz, e se ele concorda com tudo que ele já estava pensando, e ele vai precisar, sim, de ajuda, tanto emocional, de autoestima, etc., como eu também estou precisando esses dias. Mas, tecnicamente, não deixo o filho mais distante, mas sim mais próximo. Eu comecei a sair do quarto muito mais. Às vezes eu saio do quarto quando ainda tem bateria no celular. Mas aí eu fico conversando com as minhas amigas, meus pais fazem graça, minha mãe fala com as minhas amigas. Eu vou ali no quarto deles, vou lá, pergunto se tá tudo bem. Tem dia que eu tô ligada no 320 e do nada eu começo a varrer a casa, começo a fazer um tanto de coisa, eles até estranham. Isso é ótimo, gente. É ótimo, ela diz. A Luciana perguntou aqui, o que te fazia mais falta? Mais falta? Como assim? Qual contexto? Quando você estava se sentindo desse jeito, o que te fazia mais falta? Quando você estava nessa tristeza? Quando você estava só dentro do quarto? O que te fazia mais falta? Dentro do quarto, assim, de contexto de dentro do quarto, assim, eu não sentia falta de nada, por causa que dentro do meu quarto era basicamente o meu lugar de conforto. Era o lugar que eu me sentia
super confortável. Era onde eu tinha o meu próprio mundo. Era onde eu ficava para fugir do mundo real, exatamente. Era onde eu ficava escondida do mundo inteiro, onde eu esquecia que o mundo real existia e ficava no meu próprio lugar, na minha própria dimensão. Como eu sempre digo, e eu prefiro me inspirar nessa frase, na minha própria realidade. Que não existe outras pessoas, não existe outros seres humanos, mais ou menos, e só existe o meu mundo que tá tudo perfeito pra mim. Não existe outras coisas que me deixam ruim aqui no mundo real. Mas isso passou? O seu mundo real agora já é um mundo diferente disso? O meu mundo real, ele basicamente voltou a ser colorido, maravilhoso. Eu comecei a ver de novo que eu tinha coisas maravilhosas na minha vida. Tá começando a lacrimejar, peraí, um pouquinho. Ela tá dando um sorrisinho por causa que eu não costumo chorar e agora eu tô quase chorando contando isso. E... Ela chora, sim. Fica quieta. E eu vi que eu tinha coisas maravilhosas nesse mundo. Minha mãe me fez perceber que minha família é maravilhosa. Eu tinha amigos maravilhosos. Tá começando a lacrimejar de novo. Eu não vou chorar aqui. Eu tenho basicamente uma vida maravilhosa, mas eu tava culpando alguma coisa que eu talvez não fiz, que eu talvez não pudesse impedir, que aconteceu e eu não lembro. Mas eu basicamente estava me culpando por algo que eu não sabia o que era. O meu mundo consertava isso, a minha realidade consertava isso. Mas depois tudo isso me fez esquecer que a realidade, assim, a normal, a vida real, me fazia me sentir muito melhor. E eu tinha muitos momentos felizes, então eu voltei pra realidade e agora as duas estão bem equilibradas. E você tem amigos passando pela mesma situação? Eu... Ou passaram na época? Na época, não. E eu não acho que eles passaram a mesma coisa que eu. Tenho amigas, sim, não vou citar nomes, mas tenho, sim, amigas que falam eu tenho depressão, eu tenho vontade de me cortar, e bababá. Ouço muitas crianças que falam isso, mas, sinceramente, isso me dá um pouco de raiva. Por conta que quando você passa pela experiência, você sabe como é. Você sabe como é esconder tudo e todos por trás de uma máscara de sorriso. Você sabe como é esconder tudo, você sabe que você não quer contar, mesmo que seja pros seus amigos. Você só fala, eu tô me sentindo triste e depois acaba o assunto. Você nunca fala que tem depressão pros seus amigos, porque se fosse tão fácil falar pros seus amigos, você falaria pros seus pais. E isso me dá, sinceramente, um pouco de raiva, por causa que, de vez em quando, eu acho que elas ou acham que estão com isso, ou não estão com isso, e falam que estão pra chamar atenção ou pra fazer alguma coisa assim, ou algo do tipo. Mas eu sei como é e eu conversei com elas, dei conselhos e eu notaria se fosse real. Mas até agora eu não tenho provas. Elas falam que vão pra psicólogos, mas eu não tenho prova disso, porque eu não sou da família delas. Antes de você dar a dica número 2, qual que era seu principal medo pra contar pra gente o que você tava sentindo? Tu vai mesmo tocar nesse assunto? Tá. Antes disso, vamos dar um pouco de contexto pra elas me conhecerem. Tá. Eu sou um tipo de pessoa, tem muitos filhos assim também, muitos filhos e filhas. Não pense que é só porque é criança que eles não vão gostar disso. Que gostam de coisas de terror, coisas de mistério, suspense, essas coisas. E coisas que envolvem, tecnicamente, parte do paranormal, que são coisas que não existem no nosso mundo, mas que eu gosto bastante de ler sobre, etc. E tá nos jogos, né? Tá nos jogos, tá nos vídeos, tem gente contando histórias sobre essas coisas e tal. Eu sou uma pessoa que gosta muito disso, principalmente de enigmas, de histórias, vídeos de terror. Tem crianças que também gostam disso, mas isso pode ser considerado bem normal. Só que, contando já o medo, que eu falo que é medo mesmo, mas ela fala que é só alguma coisa minha mesmo. Eu não sei se eles iam... Eu não sei de qualquer jeito se eu explicasse pra alguém e alguém entender, mas é um medo meu mesmo. Eu não acho que muitas pessoas tenham.
mas eu tenho um certo medo de ir pro psicólogo. Não por conta de histórias de jogos e nem desses tipo, mas são histórias que pessoas reais contam através dos jogos. E entre elas tem muitas coisas que eu sei que são antigas, mas mesmo assim dá uma impressão que pode acontecer hoje em dia também, que são histórias que envolvem crianças morrendo em psicólogos por causa de alguma terapia, que já teve sim um caso de uma menina, que saiu até no jornal. Uma menina de 3 anos também foi sufocada por causa de um... De um jogo. Não, de uma terapia. Ah, de uma terapia? E isso foi implementado num jogo e estava contando essa história desse caso. E todo mundo faz teoria no YouTube sobre isso, que a pessoa que está gravando o jogo, que está contando essa história, é na verdade o irmão da menina, mas não é nada comprovado. Ele só grava o jogo contando a história. O povo pesquisa sobre isso, tem vídeo dela gritando, pedindo socorro. É horrível, é horrível. E já esse vídeo e mais outras coisas me deram certos medos de ir para o psicólogo. Tanto porque eu tenho várias coisas, assim, vários instintos que todo mundo pensa, que psicólogo é coisa para louco, psicólogo é coisa que você vai entrar no... Quê? Não, pode continuar. Ah, tá. Que psicólogo é que você vai entrar e sair tendo que tomar remédio, mas muitas vezes não é. E eu, sinceramente, tenho um certo medo de ir pro psicólogo, mesmo sabendo que ele tá lá pra ajudar e não pra, sei lá, me matar. Mas, sinceramente, eu continuo com medo de psicólogo, mesmo sabendo qual é a verdadeira intenção dele ou dela. E isso não muda muito. Vou abrir um parêntese, então, aqui. O que acontece? Nossos filhos, eles têm informações, né? Eles não são mais aquelas crianças que não têm acesso às informações. Então, uma das razões por ela ter medo foi pensar que eu poderia levar ela no psicólogo e acontecer esse tipo de coisa. Dentro, né, da realidade dela, dentro do entendimento dela, era isso que ela pensava a respeito de psicólogos. Que bonitinho falando realidade, que nem eu. E qual foi a minha postura quando ela começou a gostar de jogos e jogos de terror? Eu não podia simplesmente tomar o celular dela naquele momento, não ia ajudar. E não adiantava eu fazer apenas uma proibição. Por quê? Eu ia fazer ela mentir para mim. Porque se eu proíbo ela de entrar num jogo desse, ela ia entrar escondido. Provavelmente. Isso é fato. Ou seu filho, ou você entende que ele gosta daquilo, né? E você começa a acompanhar esse jogo, acompanhar o que está acontecendo ali, acompanhar o seu filho, ou ele vai mentir para você. E pense que você também já fez isso. Às vezes a sua mãe pediu para você não fazer determinada coisa, você foi lá, mentiu para ela e fez. Então, como aqui em casa a regra geral é não minta para o papai, E para a mamãe? A minha obrigação principal é não dar condições para que essa mentira aconteça. Então, sim, eu falei para ela, né, de forma espiritual, o que acontecia, o que eram esses jogos, o que eram essas histórias e o que isso fazia a nível de mundo espiritual. Porém, eu deixei para ela uma escolha. Ela poderia continuar jogando ou não, ela poderia ter uma interpretação daquele jogo ou não. Tanto que, em momento nenhum, ela deixou, pelo menos, transparecer que ela estivesse acreditando naquilo. Até que ela deixou de dormir com a luz apagada. E eu comecei a mostrar para ela o que aquilo estava fazendo, que estava gerando medo nela. Então, esse determinado jogo, que eu nem sei falar o nome dele até hoje, era um jogo que todas as crianças da minha igreja jogavam. Todas. E os pais, com exceção de mim, achavam que eles não jogavam. Era normal pros pais, por causa que era só... Ah, joguinho da época, logo logo eles param, não vai fazer nada. E aí gerava o quê? As crianças vinham falar comigo e os pais não sabiam que elas estavam jogando aqueles jogos e até outros piores. Então perceba que o seu filho, ele tem que ter essa liberdade de escolha
e você tem que estar ali com ele. Como eu falei, acho que na live anterior, você pode sim direcionar o voo, mas não vai ter como você cortar a asa dele para ele fazer determinada coisa. E a sua dica número 2, meninas, dúvidas em relação a isso? Ah, já mandaram ali. A Gisele perguntou, você parou de jogar ou não? Não. Sim. Aquele sim. Aquele você parou na época. Não, na época, por causa que Free você... Fire. Gente, eu não sei falar o nome do negócio. Tem um jogo novo chamado Free Fire, que ele não é meu tipo de jogo. Que ele é um jogo de tiro, que ele é um jogo de jogar online, que é de matar os outros até você só sobreviver. Aquilo não é da minha conta. Eu não gosto desse tipo de jogo. É muito competitivo pro meu gosto. É muito desnecessário. E depois os pais culpam os jogos. Por que será, né? Mas o jogo... Pera, deixa eu falar, não me corta, por favor. Tá. O tipo de jogo que eu tava jogando antes, que era um jogo chamado Five Nights at Freddy's. Era um jogo de terror que bichinhos andavam à noite. E eles basicamente tentavam assassinar o jogador, que é coisa de jogo de terror. Não sei o que esses bichos têm contra assassinar o jogador, mas tudo bem. Mas tem uma história toda por trás e tá lançando mais Five Nights at Freddy's novo. Inclusive vai lançar o 9 hoje não. Vai lançar o 9 logo. O criador já vazou as coisas lá. Mas naquela época você parou de jogar. Sim, naquela época eu parei de jogar porque o Scott Calton, que era o criador do jogo, que é o criador do jogo, ele continuou fazendo novos FNAFs, que era Five Nights at Freddy's. Desculpa, eu abreviei sem querer, é costume. Naquela época só tinha até o 3 e a gente jogou todos os 3. A gente já tinha no celular, a gente jogou todos os 3. E a gente parou quando ele saiu de moda, que foi basicamente quando ele, sinceramente, saiu de moda. Eu falei as duas coisas de novo. Mas, como posso dizer? Não tinha mais interesse, a gente já sabia o que ia acontecer. É só um jogo de estratégia que tudo acontece aleatoriamente e você tem que sobreviver. E aí eu vou dar a minha visão nesse ponto, vou cortar ela. Oh, mas é difícil, viu? Quando você dá a opção pro seu filho e ora, né? Deus prepara para que esse interesse vá se perdendo, gente. Então não é você discutir com o seu filho, é você entender que quem faz a obra é Deus mesmo. Filha, que senão vai ficar muito longo. Sua dica número 2. É assim. Ela vai dar a dica número 2. São 3, lembra, né, gente? Sim. Então a primeira é não... Ela tá procurando ali a colinha dela. A primeira é não pressione. Então não adianta você sufocar a criança e querer saber, querer arrancar dele uma resposta, que isso não vai te aproximar. Pelo contrário, né, ele vai ficar irritado com você. E vai se afastar cada vez mais. Dica número 2. Eu não sou tão alto, eu não sou ruidoso. Dica número 2. Não forçar ele ou ela a sair de onde, ele ou ela, filho ou filha, onde ele se sente bem. Isso pode machucar cada vez mais. Era basicamente outra coisa que a minha mãe já estava conversando aqui, eu acho que no começo, que é basicamente tirar ele da zona de conforto dele. A minha mãe, ela não me tirou do quarto quando eu queria ficar lá. Era a minha maior zona de conforto, além da minha casa. Não queria sair de casa, não queria ir pra escola. Eu só ia... A minha vida era basicamente quarto, banheiro, e de vez em quando sala, cozinha, outros cômodos da casa, mas era raramente eu saía de casa, que nem ela. Mas... Ela não me tirava do meu quarto, zona de conforto, e só depois que ela começou a falar comigo que eu só comecei a sair, de repente. Eu comecei a pensar assim, agora eu tenho uma vida colorida, não é tudo preto e branco, eu não preciso ficar só na minha realidade. Então eu posso sair do quarto, ver outras coisas que estão acontecendo no mundo real. E a dica número 3? Mas pode mandar as perguntas aí, tá, gente? Da dica número 2. É só pra não ficar muito longo. Pode ir mandando. Essa aqui é um pouquinho grande, mas eu vou ler. Não brigar, causar discussões, dizer coisas sem pensar. Isso é horrível. Sinceramente, não façam isso, pelo amor de Deus. Se quer que ele se abra e te fale o que ele ou ela sente ou o que ele sentiu, dê uma escolha pra ele. Ele precisa de uma escolha pra saber se ele quer ou não falar pra você.
faça ele se sentir confortável e escute ao invés de falar o que ele deve fazer. Quando vocês... Eu não tô falando pra exatamente fazer isso, mas isso é ótimo pra fazer ele parar com essa fase. E não se aprofundar muito mais do que ele já tá. Por causa que essa tristeza, ela é grande, já vou avisando. Parece só uma fasezinha, mas quem não consegue passar por ela pode entrar em depressão, pode causar morte, suicídio, pode transformar ele numa pessoa totalmente depressiva. E isso é muito perigoso, mas se vocês querem que ele saia mais da zona de conforto, se você quer que ele se abra com você, não pressiona, que já era a primeira dica. Não fala sem pensar, por causa que ele pode não demonstrar, que nem eu fazia, ele pode não demonstrar o que ele sentiu na hora, mas ele, quando vai pra zona de conforto dele, a maioria das vezes é o quarto, a maioria das vezes é o lugar que ele pode ficar sozinho, às vezes também pode ser o banheiro, o lugar que ele tá sozinho, basicamente. Ele pode começar a chorar, ele pode começar a fazer... E tá tudo bem, né, chorar. Não, tá tudo bem chorar, mas ele vai chorar por causa de você e vai te odiar. Ah, é verdade. Tá tudo bem ele chorar, por causa que ele vai soltar, mas isso não vai ser um choro bom, por causa que quando você chora por causa que alguém brigou com você, você se sente pior ainda, por causa que você já tá pensando assim, eu não posso impedir nenhum mal do mundo. Que eu sou útil pra esse mundo se eu não posso impedir nada? A Gisele perguntou aqui, nesse momento aí que você tava, você chegou a pensar até em suicídio? Pensei em suicídio, pensei em me cortar, pensei em simplesmente parar de comer, pensei em ficar doente, tomar remédio escondido. Eu pensei em um monte de coisa sem falar pra eles, mas eu, graças a Deus, não fiz isso por causa que eu pensava em suicídio, mas eu também tenho medo de morrer. Pra vocês verem que o medo às vezes ajuda. E você encontrou sua fortaleza depois que conversou com a sua mãe? Não tecnicamente uma fortaleza, mas é como se eu tava tentando chegar nessa fortaleza e eu tava quase desistindo, mas minha família, caindo lágrima, minha família me ajudou a perceber que eu ainda posso ser forte. E eu simplesmente destruí a muralha que tava entre eu e a fortaleza que eu precisava, e eu só destruí ela de um jeito que ela ainda tá ali. Eu, às vezes, ainda sinto assim. Eles conseguem ver que, às vezes, eu tô um pouquinho mais séria, autoestima um pouquinho baixa. Mesmo todo mundo falando, assim, de beleza do meu cabelo, etc. Eu ainda tenho algumas coisas que deixam eles irritados, que é falar que eu não sou tudo isso, sendo que eles falam que eu sou. Mas... ainda tem uma parte dessa muralha que não foi destruída. Mas eu consegui chegar na fortaleza que eu precisava. Eu não tenho mais pedidos de suicídio, eu não tenho mais vontade de me cortar, nem nada, nem fazer coisa basicamente estúpida, que eu vou me arrepender muito depois, mas eu tô muito melhor agora, apesar de ainda ter essa partezinha da muralha que incomoda, mas eu já consigo pensar o contrário do que tudo isso. A Val diz que você é forte, que tem uma família linda. A Gisele disse amém. Você é linda, uma preciosidade de Deus. A Luciana falou. E agora pra gente finalizar. Mas já? Mas já? Mas já. Tava difícil de entrar, agora não quer sair, gente. Olha isso. Eu gosto de responder perguntas. Mas pra finalizar, se fosse pra você falar uma coisa que... Pra todas as mães, assim, de... adolescentes. O que você diria para as mães hoje que têm adolescente em casa e que de alguma forma estão sentindo que eles estão assim longe? Qual seria a única coisa que você diria para que elas se aproximassem deles novamente? Qual seria o passo que elas podiam dar para se aproximar deles? O que eu falaria? Assim, sem o que eu escrevi nem nada. O que eu falaria meio que automaticamente, assim, é meio que umas palavrinhas-chave, do tipo vigia, cuida, pergunta e não pressiona, basicamente.
não faz nada que vai fazer ele ficar irritado, não força ele a nada, que isso é muito pior, isso pode piorar a situação dele ou dela. Mas pergunta, vê se tá tudo bem, como a minha mãe falou, né? Espera aquela brechinha que eles não se aguentam mais pra você conseguir falar com eles. Uma das coisas, eu já vou dar essa dica também. Uma diquinha extra, gente, diquinha extra, dica bônus. O meu ponto fraco é... O meu ponto fraco sempre foi a palavra eu te amo. Toda vez que eles falam assim, filho, eu te amo, eu já começo a emocionar, eu começo a ficar com lágrimas. Eu, no caso, tô com lágrimas aqui agora, por causa que só pensar dá aquele ponto fraco. Aquelas músicas religiosas que eu cantava na igreja, quando falava eu te amo tanto na música, eu não conseguia falar, eu só ficava calado e depois esperava o resto da música, que eu conseguia cantar, sem chorar, basicamente. E toda vez que alguém falava eu te amo pra mim, eu ficava meio que emocionada e feliz, por causa que eu sabia que alguém se importava. Isso pode ser um dos pontos fracos de outras pessoas também. Oi, pai. Peraí, deixa eu ver aqui. O amor cura tudo, a Luciana Amor falou. cura tudo. E falar eu te amo não é só... Porque assim, pra mim mesmo, eu sempre considerei amor e paixão muito diferentes, que nem a minha mãe uma vez me explicou, eu acho. Por causa que paixão alguma hora quebra, paixão alguma hora acaba. E falar assim pro seu filho, eu sou apaixonado em você. Eu considero isso, na verdade, não um elogio, não alguém que se importa, mas alguém que pode me abandonar a qualquer hora. Por causa que, como eu disse, paixão pode acabar a qualquer hora. Você não tá amando a pessoa, você tá apaixonada. Isso acaba. Isso machuca bastante, por causa que é como se a pessoa estivesse falando assim, eu gosto de você, mas eu também posso te largar se eu quiser. Agora, quando você fala eu te amo, aquilo dá um impacto mais forte, por causa que ela fala assim, você não só me ama, você se importa. Eu tô segurando muitas lágrimas aqui agora. Eu também. Toma! A Marta colocou assim, você tem um grande testemunho e Deus vai usar você para ajudar muitas que estão passando por isso. Com certeza. A Gisele colocou, eu te amo, tem um poder transformador. Também te amo, Gisele! Não parece, mas eu te amo! É interessante porque, assim, são palavras, né? Que não podem ficar só em palavras. Meu marido sempre fala isso. Falar eu te amo também é fácil. Mas essa palavra tem que vir em seguida de atitude, né? Tem que vir em seguida de ações reais. E amor de paz nunca acaba, pode ter a idade que for. Isso... Pois é, Posso Val, cortar um pouquinho? Pode. Mas, Val, a gente tá... Essas figurinhas, essas coisas que as crianças estão vendo na internet, sabe? Que os pais estão cansados delas em casa, tá trazendo para elas uma dor muito grande. Essa piada tá causando um dano enorme hoje. Pode falar. E eu posso falar do jogo? Que isso também vai ser uma grande referência. Não, depois. Tá. Eu, nessa época, assim, eu tenho visto muitas coisas assim, era uma das coisas que eu me culpava, mesmo não sendo comigo, mas principalmente para criaturas, não, pelo amor de Deus, para pessoas e crianças que estão para adoção, principalmente. Por causa que, se você pensar muito bem, elas só estão lá por causa que os pais não quiseram elas, ou porque tinha alguma coisa que os pais fizeram que eles não queriam que ela tivesse envolvida. Eles podiam até amar, mas isso é meio que um abandono, entre aspas, que faz a criança sentir como se ela não fosse amada. E muitos pais só querem a criança em casa pra ser meio que um... Eu não vou falar escravo, né? Muito pesado. Mas ser meio que um, sei lá, garçom, ser meio que alguém que limpa a casa, uma faxineira, um faxineiro, alguma coisa assim. Eles só querem alguém pra arrumar a casa, fazer as coisas pra eles, ir no mercado e pegar as compras. Eles só querem usar o filho, basicamente, como se fosse um pequeno robozinho de afazeres. E tem pais também que eles têm isso também, eu já vi. De histórias também, de pessoas que já contaram muitas coisas no YouTube, internet e tal. Que os pais, né, tiveram algum trauma que perderam um filho
e eles, tentando proteger o outro, acabaram fazendo abuso doméstico. Não deixando a criança sair de casa. A criança nem sabia o que era o mundo real. Ele só sabia o mundo da casa, o que ele tinha em casa, e não sabia de absolutamente nada do que tinha no outro mundo. No mundo lá de fora, na rua. Ele não sabia o que era uma rua. Ele só sabia o que era maçaneta, porta, o que tinha dentro de casa. E o que os pais dele traziam de fora. Triste, hein? Então, nós já estamos com 1 hora de live. Então, sim, a gente vai encerrar. Ah. E amanhã o nosso tema é diferente, né? Gente, eu vou chorar. Oh, eu tô aqui. Eu sempre tô falando, para finalizar agora de verdade, eu sempre tô falando sobre as linguagens do amor, né? E a importância de você entender a linguagem do amor dos seus filhos, da sua equipe, da sua família, né? Então eu quero que vocês prestem atenção nisso. Isso não é teoria, tá? Eu já falei disso, eu já gravei vídeo. No programa eu pego pesado sobre as linguagens do amor. E no individual, porque o programa é assim, eu vou lá, coloco um conteúdo. Só que eu converso de uma por uma individualmente, porque cada uma de nós, né, filha, a gente tem uma visão. Não tem como eu fazer isso num todo. Então, quando eu converso com as pessoas, a principal dificuldade é essa, entender a linguagem do amor do outro. Eu até já contei aqui uma vez, a minha filha mais velha, ela não gosta de cozinha. Ela não gosta de lavar louça. Então, eu expliquei para ela o seguinte, olha, você tem que aprender. Eu tenho responsabilidade em te ensinar. Depois que você aprender, você não precisa mais lavar. Simples assim. Ela já gosta de cozinha, ela é cozinheira, ela já faz bastante coisa assim. Eles adoram minha comida e meu café. Em termos gerais, na cozinha, ela já gosta. Então, por que eu vou forçar a mais velha a fazer alguma coisa na cozinha e a mais nova a ficar tomando conta de casa, se não é o perfil delas? Entende? Então, como eu tenho uma rotina estabelecida e determinada, em um dia para cada coisa, eu peço favores para elas. Então, elas entendem que elas precisam me ajudar, que nós somos equipe. Elas fazem parte dessa equipe, elas fazem parte dessa família. Então, para que eu tenha um tempo para trabalhar, para fazer o que eu preciso fazer, e com isso a gente ter recurso financeiro, a gente precisa ajudar umas às outras e as 3 ajudar o meu marido. A gente pode fazer uma live assim pra a gente avisar tipo, um dia antecipado pra eles verem essa live aqui que vai ficar gravada lá no YouTube também e tirar uma live só pra pergunta. Pode. Que daí a gente organizar. tem mais tempo. Tá vendo? A pessoa não queria entrar, já quer fazer outra live, gente. Olha só a transformação. Deixa eu explicar. Mas peraí. Falando em linguagem de amor, qual que é a principal linguagem de amor dela? Toque físico. Toque. Então, muitas das vezes ela não queria que eu falasse nada. Mas o fato de eu chegar e abraçar fazia diferença. O fato dela poder, ela já não tem mais tamanho para pedir colo, mas muitas vezes ela chegava e abraçava. Então, ela não é grudenta a ponto de quando ela está muito triste, ela pedir colo. Então, é um sinal também que a gente percebia. Então, sim, prestem atenção nas linguagens de amor. A segunda linguagem de amor dela é atos de serviço. Então, o que ela faz? Ela faz café para a irmã dela, ela faz café para mim, ela leva na cama, ela quer servir. E isso não é a gente abusar dela, é a forma como ela se sente amada, servindo. Percebe, então, que quando você entende a linguagem do amor, é mais fácil você expressar e aceitar esse amor? E a gente sempre fala, né? Como ela tem essa linguagem de amor-serviço muito forte, a gente tem que tomar cuidado, porque senão as pessoas abusam da boa vontade dela. Entende? Então, prestem atenção sempre quando a gente estiver falando de linguagens do amor. Quem tá lá, né? Quem for assistir depois e já tá no programa, volta nessas aulas das linguagens do amor, aplica. Isso vale a pena. Os filhos, muitas vezes, eles não sabem falar. E as linguagens de amor mudam, mas eles sabem expressar a forma que eles se sentem amados, a forma que eles se sentem respeitados, né? E você, as donas, nós aprendemos a ser poliglotas.
Nós vamos falar a linguagem do marido, a linguagem dos filhos e contar para eles qual que é a nossa linguagem. Não é você se doar ali e fazer tudo que todo mundo quer, não. É ser amada dentro da sua linguagem. Entendem? Eu também acredito, Val, ela vai muito longe servindo a Deus. Sou muito abusada de língua de serviço. Então, não pode. Isso não é amor. Tem que ser de um jeito que é bonitinho, assim, que você não abusa tanto. Que você pode abusar só um pouquinho, mas não tanto. Não pode abusar, não. Tem que ser amada. Pelo menos um pouquinho. E para finalizar, de verdade agora, Vamos parar, né, de responder essa ela pergunta. está desenvolvendo um jogo de videogame e com todas as experiências Videogame que ela... não, computador. De computador, desculpa, gente, eu sou do século passado, né? Ela está desenvolvendo um jogo, né? E ainda está no começo, a gente ainda não tem todos os recursos que ela precisa para ela desenvolver esse jogo. Mas ela já está montando personagens, histórias, e que eu acredito que vão ser muito relevantes para as crianças e adolescentes, até jovens, né? Que tiverem esse acesso a esse material. Então eu estou acreditando que, como eu sempre digo, tudo tem um propósito, né? Ela não saberia como falar o que ela fala se ela não tivesse sentido. Ela ficou até impressionada com algumas respostas que eu dei hoje. E o jogo dela, para vocês terem uma ideia, ela estudou e está estudando aquele livro que eu falo com vocês sobre inteligência emocional, do Daniel Kahneman. Então o jogo dela está muito profundo mesmo, você olhando, você não fala que é de uma criança de 12 anos. Gênio. Sabe? Então isso só é possível como? Você passando por essa situação. Certo? Então eu quero agradecer a presença de todos vocês, quero agradecer os coraçõezinhos, as curtidas que estão subindo. Vamos perguntar se eles querem uma live só de pergunta? Ela tá perguntando, gente. Vocês querem uma live só de pergunta? Vocês querem uma live só de pergunta ou não? E vai ficar gravado, você pode ver depois. Vai ficar gravado. Fica tranquila que daqui a pouco eu subo pro YouTube. Mais um beijinho, senhor. Você vai ter um beijinho no final. Todos. E eu quero muito, muito que vocês tragam para essa semana problemas reais que vocês estejam passando ou que passaram e que vocês possam expressar mesmo e ajudar outras pessoas. Olha lá. Elas querem! Yay! Então nós vamos agendar para outra semana e aí a gente faz, tá bom? A Marta quer, a Gisele deu um Acho que elas gostaram de mim. Ah, será? Gostaram de mim? Gente, eu falo pra ela que por onde ela passa, ela vai comigo pra Zumba, né? E as meninas são apaixonadas nela lá na Zumba. Quando eu sumo, todo mundo pergunta. Todo lugar que ela passa, graças a Deus, ela é muito querida, muito benquista. E é só ela que não entendia isso, porque ela estava passando por aquele problema. Ah, manda um beijinho. Mas hoje ela já tá entendendo. Mas ela não parece que tem idade, quero só de perguntar. Eu vou fazer. Então tá. Vocês podem ir mandando as perguntas pelo direct, por aqui, e aí a gente elabora e ela só responde. Bora que bora. E vocês viram, né? Agora que entrou, não quer sair mais, vai ser 2 horas de live. Ou 4, quem sabe? Depende de quantas perguntas tem. Meninas, beijos. Muito obrigada. Obrigada, Marta. Você mesmo também. Por esse tempo. Meu marido fez uns sanduíches desse tamanho, enormes, que tá cheirando gostoso aqui. Eu tô com fome. E daqui a pouquinho já tá lá no YouTube, tá bom? Quem não assistiu, assiste. Se tiver mais perguntas aqui nesses comentários, ela grava um vídeo só respondendo. Tá bom? Bonitinho. Meu marido tá roubando os lanches, gente. Os lanches. Grandão assim. Vocês que são lindos, gente. Beijos e até o nosso próximo encontro. Deixem as perguntas e ela grava um vídeo, tá bom? Respondendo, isso. Tchau.